Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado a todos que compareceram aí ao webinar. Eu sou Ricardo Correia e eu estou aqui hoje para falar sobre como gerar negócios em tempos de crise. Falando um pouquinho sobre mim aí, só para apresentar minhas credenciais, eu sou um profissional de marketing com 10 anos de experiência e ao longo desses 10 anos eu pude vivenciar bastante coisa, algumas crises aí, enfim, e eu acho que eu tenho bastante experiência para trazer para vocês aí e para a gente discutir esse assunto. Bom, em primeiro lugar eu quero apresentar a agenda do webinar, né? O item 1 aí, qual que é a motivação desse webinar. Depois a gente vai falar sobre algumas medidas que podem ser tomadas, que são pertinentes para esse momento que a gente vive. Depois eu vou para uma parte mais prática e vou apresentar 5 iniciativas de marketing que eu acredito que as empresas devam tomar nesse momento. Em quarto, eu vou apresentar uma solução da Saiteína, chamada Marketing as a Service, que a gente acredita que é bem adequada para o momento. E, por fim, eu vou deixar aí os últimos 15 minutos finais para perguntas e respostas que eventualmente surgirem aí no fim. E aí a Bárbara aqui da Saiteína está acompanhando o webinar comigo, ela vai abrir o microfone no fim, vai ler algumas perguntas, espero conseguir responder a todas. Enfim, vamos em frente. Bom, qual que foi a motivação desse webinar? Eu quero deixar bem claro que o intuito do webinar não é ficar falando sobre crise nem gerar um clima de pessimismo, tampouco falar sobre política, economia, enfim, e sim levar algumas reflexões. A principal delas é que as pequenas empresas movem o país. Bom, eu sou um pequeno empresário, os clientes que eu atendo e as empresas que eu me relaciono são todas pequenas empresas. E a gente sabe bem que são as nossas empresas que aquecem a economia. Se tem alguém que tem o poder de ajudar o país a atravessar esse momento e movimentar emprego, movimentar dinheiro, enfim, fazer a roda girar, somos nós pequenas empresas. Então, assim, eu quero chamar atenção para a responsabilidade que a gente tem nas costas hoje, em meio a tantas empresas grandes que estão aí demitindo, montadoras, crise na Petrobras, enfim, a responsabilidade que nós, pequenas empresas, temos e o quanto a gente tem que acelerar e trabalhar num momento como esse. E, em segundo lugar, eu quero chamar atenção para a oportunidade que momentos como esse que a gente vive trazem para nós pequenos empresários. Bom, e aí eu quero abordar algumas características que quem está à frente de um negócio, de uma pequena empresa, deve ter num momento como esse, que, como eu falei, é longe de ser pessimismo. A gente tem que ter algumas características que são, em primeiro lugar, visão. Visão para a gente conseguir enxergar que o mercado tem oportunidades e a gente tem que sair um pouco do problema e ter uma visão um pouco mais macro para a gente conseguir enxergar quais oportunidades surgem no mercado num momento como esse. Enfim, se a gente pegar por negócios pontuais, é possível enxergar diversas oportunidades para negócios diferentes. E acredito que até durante essa apresentação que eu vou fazer, ao longo dela, cada um vai olhar para o teu negócio, vai aproveitar esse momento de reflexão e vai ter uma visão, de repente, do que pode ser feito. E aí, pensando no segundo passo aí, na segunda característica, uma vez tendo visão de oportunidade, a gente tem que ter criatividade para desenvolver a solução que vai explorar essa visão que a gente teve. É um momento de ser criativo, e criativo diz respeito a ter soluções que nos possibilitem tirar as coisas do papel, nem sempre com muito dinheiro. Partindo do princípio que o cenário não está tão favorável, ninguém está muito confiante de colocar muita grana em novas investidas e tal. E aí, como que você faz realizações com pouco dinheiro? Sendo criativo. Então, a hora de ser criativo é agora. E, por fim, arrojo.
Eu particularmente sou muito fã do Senna, acredito que a maioria dos presentes aqui sejam fãs também. E eu escolhi uma imagem para ilustrar o arrojo, eu escolhi uma imagem do Senna correndo na chuva, que eu acho que é o melhor exemplo de arrojo, o melhor exemplo de coragem para implantar algo no momento em que as coisas não são favoráveis. Então, só ilustrando aqui, é, no momento em que a corrida ficava mais perigosa, que chovia e os outros pilotos ficavam retraídos, tiravam o pé e tal, era a hora que o Senna mais pisava no acelerador e todo mundo sabia que quando chovia a prova estava na mão do cara. Então eu vejo que uma vez que a gente teve visão de enxergar oportunidade, criatividade para fazer isso com pouco dinheiro, a gente precisa ter arrojo para implantar, para botar o bloco na rua e ir para cima. Tem que dar uma de cena, trocar o pneu aí e enfiar o pé. Bom, mais um item que eu quero chamar atenção para o foco que a gente precisa ter nesse momento. Reduzir custos é o primeiro pensamento que a gente tem no momento de crise. E, poxa, excelente. Na realidade, toda empresa tem que fazer uma reflexão sobre custos constantemente. Tem que controlar o custo, assim, tem que ter um toque por controle de custos. Mas também não é um momento que a gente precisa se desesperar e sair cortando o custo à torta e à direita, porque chega um momento que a empresa ela deixa de cortar só gordura e ela passa a cortar carne também, e isso começa a ficar perigoso, porque daí a empresa ela para de reduzir custo e ela começa a encolher. Então tem que tomar muito cuidado também para não encolher, né? Não sair desse momento menor do que era ou retroceder a alguns períodos aí, principalmente para uma empresa pequena que está em ritmo de crescimento e que é sensível também, né? Enfim, a momentos como esse. E aí eu considero uma empresa que ela para de investir, ela tem de deixar de existir, porque ela vai estagnar. Se ela estagnar, o mercado vai engolir. A gente sabe que o mercado é implacável e é assim que funciona. Então, o foco e o espírito que nós empreendedores temos que incorporar é que a gente tem que sair da crise maior e mais forte do que entramos. Se a gente está num momento onde os grandes estão balançando, talvez nossos concorrentes não estejam sendo tão criativos e arrojados quanto nós, poxa, olha quantas oportunidades a gente tem, quantas oportunidades uma construtora, uma grande construtora que quebra, quantas oportunidades surgem para outros novos entrantes no mercado, para outras construtoras crescerem, né? Dando um exemplo, quer dizer, se o mercado X está desaquecido, de repente isso pode ser favorável para o meu mercado Y, né? Gera muita oportunidade, principalmente para. Acho que a grande maioria dos empresários que estão aqui presentes são pequenas empresas de serviço, e o mercado de serviço ele é impactado sim por baixa demanda no varejo, é afetado também pelo mercado de manufatura e tal, mas surgem muitas oportunidades de serviço, muita oportunidade para quem terceiriza serviços, enfim, no momento que as empresas estão olhando para reduzir de custos. E defendo muito aqui que a gente tem que, na verdade, encarar esse momento do país como uma oportunidade para nossas empresas saírem maiores do que elas entraram. Algumas medidas a serem tomadas. Claro que é um momento que exige de nós a sensibilidade de agir no curto prazo. E o que a gente pode considerar de curto prazo, por exemplo, para uma empresa que desenvolve produto, ou até mesmo uma empresa de serviço, que tem alguma oferta sendo desenvolvida, a hora agora é de lançar e não de investir em desenvolvimento. Porque tem muita gente retraída falando, poxa, mas lançar coisas agora em um momento que o mercado não está favorável, e aí eu peço que reflitam o seguinte, pô, e continuar investindo em uma coisa que não está trazendo dinheiro em um momento que todo mundo precisa fazer girar dinheiro, quer dizer, nesse momento
vale muito mais a pena investir em lançar e colocar esse serviço ou produto na rua e começar a capitalizar do que continuar tendo saída de caixa no desenvolvimento. Dedicar energia no aquele perfil de venda que tem curto prazo. Então, por exemplo, toda empresa tem seus grandes projetos que vende, que tem um ciclo de venda de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender do segmento que atua. Mas tem alternativas também de venda de curto prazo. Então, de repente, não é não olhar para grandes vendas que só vão acontecer daqui a um tempo, mas dedicar uma energia naquelas vendas de curto prazo que, de repente, em um momento diferente eram menos interessantes, mas focar em girar capital com essas vendas menores para oxigenar a operação e de repente focar em vender com um ticket menor, mas em um volume maior, do que só focar em venda de grandes contratos. Então, olhar de repente para clientes menores e focar no volume e não na qualidade do negócio. Uma última medida aí escolher ações de rápida resposta. O que eu considero ações de rápida resposta? Quando a gente fala em ações de marketing, cada ação de marketing tem um timing diferente de resposta. E não só ação, são várias variáveis, né? Você tem o tempo de cada canal que você escolhe trabalhar, o tempo de resposta que esse canal apresenta. Isso se cruza com o teu segmento de mercado. Para alguns segmentos a resposta é mais rápida do que para outros. Vai depender da saturação do mercado que você atua. Quer dizer, de repente você está tomando uma medida que você encontrou um canal que você está atuando sozinho, ele tende a responder mais rápido do que um canal que você está compartilhando com vários outros concorrentes. Enfim, então tem uma série de variáveis. Mas eu recomendo muito, já que vai investir nesse momento em coisas de curto prazo. O que a gente pode considerar de curto prazo? Você vai construir, por exemplo, trazendo um pouco para o mundo da SciTI, né, que a gente administra blogs de clientes, a gente administra campanhas de Google, enfim. Aí eu vou pegar esses dois exemplos. Você tem um trabalho de blog que é um trabalho de construção, que são vários meses que você investe produzindo conteúdos, distribuindo esses conteúdos na internet, mas que é uma coisa que não vai ser logo no primeiro mês que você começa a trabalhar esses conteúdos, que você já vai começar a colher os frutos. Pode ser que você fique um semestre inteiro semeando e comece a colher alguns frutos até inexpressivos no segundo semestre. Quer dizer, é uma iniciativa excelente. Eu defendo muito que toda empresa deve ter um blog, deve escrever, enfim. Mas se a empresa tem pouca bala para gastar nesse momento, não é indicado começar a ter saída de caixa agora para uma coisa que vai gerar frutos talvez só para 2016. Em contrapartida, você tem algumas mídias de tiro curto, né? Então, de repente, uma estratégia, no lugar de fazer um trabalho de blog para indexar bem na busca orgânica, fazer uma estratégia paga nesse primeiro momento, visando com que aquele investimento que está sendo feito nesse momento retorne o mais rápido possível. Para quê? Para que isso oxigene a operação e a gente consiga atravessar esse momento e aí sim dar sequência em investimentos de conteúdo, enfim, e outras frentes que podem ser exploradas, mas não apostar só nessas de longo prazo. Investir em coisas que podem desde já trazer retorno para a empresa. Bom, indo para uma linha mais prática, eu separei aí 5 iniciativas de marketing que eu acredito que são bastante pertinentes para esse momento. Bom, em primeiro lugar, aí, como primeira iniciativa, toda empresa precisa ter um sistema de geração contínua de leads. O que eu quero dizer com isso? Montar um esquema de geração de leads que só pinga alguma coisa momentaneamente e depois estanca não é produtivo, porque a empresa ela precisa engrenar naquilo que ela faz. Até para a empresa
estabelecer a capacidade de atender a demanda que ela vai gerar, ela precisa montar um fluxo de geração de leads que ela consiga controlar, aumentar quando necessário, ou reduzir quando necessário, mas enfim, orientado inclusive à capacidade que ela tem de atender clientes. Porque você imagina o seguinte, a empresa ela faz um trabalho pontual de geração de leads durante 3 meses. Daí ela gera lá um certo volume de clientes, começa a atender, instala uma capacidade na empresa para atender aqueles clientes gerados. E aí, ao longo do tempo, os projetos são entregues, ou enfim, aqueles clientes já não são mais suficientes, ou alguns vão embora, acaba comprando, enfim. E a empresa não tinha um sistema contínuo de geração de leads. Logo, a tendência é que ela precisa demitir gente, enfim, reduzir de novo a capacidade. Ou seja, se a empresa ela quer enveredar em um caminho de crescimento, é interessante ela montar um sistema contínuo de geração de leads, que tem que ser algo orientado à meta de crescimento dela, né? Fazer uma continha aí de se eu quero crescer X% ao mês, eu preciso fechar X clientes ao mês. Para fechar X clientes por mês, eu preciso de Y propostas na rua. Para gerar Y propostas na rua, eu preciso de um número Z de leads. E aí montar um planinho para todo mês gerar aquele número Z de leads, que é o que vai contribuir para a empresa atingir suas metas. Segunda iniciativa, escolher bem os canais onde investir tempo e dinheiro. Eu falei um pouco, alguns slides para trás aí, sobre o momento de escolher ações de curto prazo. E como uma iniciativa fundamental, que toda empresa, não só no momento onde o mercado não está favorável, onde a empresa está olhando um pouco mais de carinho para os investimentos dela, mas assim como a geração contínua de leads, a escolha dos canais deve ser constante. Os canais devem ser avaliados constantemente para a empresa ser assertiva onde ela coloca dinheiro, né? E se é um canal, por exemplo, como eu mencionei, que é um blog, que de repente a empresa não está colocando tanta grana, mas está investindo o tempo dela, também ser assertivo. Afinal, são recursos valiosos que a empresa aplica ali e que a gente sabe, principalmente falando de uma empresa pequena, que são recursos limitados. Então, se eu tenho um recurso ilimitado que vai me possibilitar trabalhar alguns canais, ou às vezes até escolher um único canal, eu vou ter que fazer o melhor possível na escolha desse canal. E se eu não tenho competência para escolher sozinho esse canal, eu preciso buscar orientação para fazer a melhor escolha possível do meu canal. Isso diz muito respeito ao mesmo senso crítico que a gente tem na hora de selecionar qual serviço que a gente vai trabalhar ou qual produto desenvolver, escolher qual canal que a gente vai comunicar, para que não haja desperdício de tempo e dinheiro. Terceira iniciativa, medir o desempenho e o controle dos investimentos. Como que a gente sabe, aí, pensando ainda um pouquinho na iniciativa 2, como que a gente sabe se aquele canal que a gente escolheu, ele está realmente sendo eficiente para a empresa, quer dizer, está trazendo retorno, está compensando o investimento que está sendo feito? Você precisa ter formas de medir. Eu, falando um pouco da Siteína, aqui na Siteína a gente tem um perfil de trabalho que a gente escolheu trabalhar só com ações de marketing que a gente consegue medir. Ou seja, a gente administra lá uma verba mensal de um cliente, que pode ir parte em serviços, parte investido em mídias como Google, Facebook e tal. E a gente escolheu trabalhar só com canais que a gente consegue falar, olha, se eu coloquei R$ 1.000 aqui, para onde foram esses R$ 1.000? Qual que foi o retorno? Quer dizer, quais foram os leads que vieram desse canal que a gente investiu esse dinheiro e qual foi a evolução desses leads? Então é muito importante que as empresas elas meçam o desempenho tanto dos canais e meçam também para onde está indo o dinheiro dela. Para não pegar aquilo, estabelecer um budget de marketing que eu invisto R$ 3.000 por mês e eu coloco aquele dinheiro e aí eu não sei muito bem para onde ele vai, nem qual é o retorno que ele me traz, eu sei que todo mês eu pago
aqueles R$ 3.000. Então, na verdade, não é bem assim que a coisa deve funcionar. E medir o desempenho possibilita mais do que saber qual caminho que está sendo tomado, mas possibilita interferir no caminho, que abre para o próximo item que eu vou falar, que é você poder influenciar e otimizar as taxas do seu processo de venda. Ou seja, se eu estou fazendo investimentos em marketing, eu tenho pessoas de vendas no meu time, ou até mesmo uma empresa muito pequena, de repente não tem vendedores, mas é o próprio dono que vende, aquele tempo do dono tem um custo, quer dizer, vender, diferente do que muitos pensam, sei lá, na hora de custear um produto ou um serviço, a gente coloca só leva em consideração o custo de produção daquele produto ou serviço, né? Mas a venda tem um custo, quer dizer, quanto custa trazer um lead, depois visitar e todas as ligações que são feitas e o tempo que é investido, e quer dizer, qual que é o custo de todos aqueles leads perdidos, né? Qual que é o custo do desperdício do meu marketing se eu estou trabalhando canais que não estão me trazendo nada, né? Enfim, se a gente parar para pensar a quantidade de desperdício que pode existir nesse processo, é enorme frente ao que uma empresa pequena pode investir. Então a gente tem que controlar para a gente poder otimizar essas taxas. Eu aproveito esse slide para falar de quais taxas eu considero realmente importantes. Que embora eu não tenha colocado no slide aqui, eu acho importante até que vocês tomem nota dessas três taxas, que são as seguintes. A primeira é a taxa de conversão do teu site ou da tua landing page, enfim, o teu material que é responsável por canalizar e fazer a conversão dos leads, né? Então, só dando uma explicação rápida, o que é a taxa de conversão? Se eu tenho um site e aquele site ele recebe 100 acessos por semana, e daqueles 100 acessos, 5 se tornam leads, quer dizer, 5 se tornam contatos comerciais, a minha taxa de conversão é de 5%, que é os 5 leads dividido pelos 100 acessos. Quando a gente investe em marketing, a gente tem que considerar que o tráfego que a gente traz para o nosso site é um tráfego que a gente está comprando ele, né? Então, sei lá, eu estou anunciando no Google, eu estou investindo em blog, eu estou fazendo campanhas de e-mail, eu estou fazendo campanhas de redes sociais, quer dizer, eu estou fazendo uma série de iniciativas que me consomem grana. E com isso eu trago um tráfego para o meu site. E esse tráfego, como eu estou comprando, ele precisa ser o mais produtivo possível para que não haja desperdício. Então, a taxa de conversão é um indicador muito importante a ser analisado e principalmente ser otimizado. O segundo indicador, igualmente importante, é a taxa de fechamento dos leads. Então, uma vez que eu trouxe aqueles 5 leads que eu mencionei, e eles vão ser atendidos pelo meu departamento comercial, qual que é o aproveitamento desses leads que o meu departamento comercial faz, ou o meu departamento comercial, ou o meu e-commerce, ou eu mesmo como dono da empresa, quer dizer, qual que é a minha eficiência, quantos leads eu preciso trazer para fechar uma venda. E aí fala, poxa, compensa, quer dizer, se eu pago, sei lá, R$ 50 a cada lead que chega, eu preciso de 5 leads, aí está falando em R$ 250 para fechar uma venda, só no que foi gasto em marketing. Se o meu produto custa R$ 500, eu ainda tenho que emitir nota fiscal, uma série de coisas, talvez o custo de aquisição do cliente não esteja compensando. Então a gente precisa otimizar esse processo, precisa baixar o custo do lead. Como? Preciso converter mais no meu site, preciso fechar mais leads. E aí é muito importante também ter parâmetros do, poxa, sei lá, se de repente um departamento comercial precisa de 10 leads comprados, né, 10 leads que marketing trouxe para fechar uma venda, talvez tenha algum problema, ou na argumentação de vendas, ou no preço do que está sendo oferecido, quer dizer, alguma coisa deve estar errada, porque eu preciso de 10 para fechar um, né? Será que eu não estou perdendo muito nesse processo? Enfim. E o último indicador é a taxa de fidelização, que tem até uma forma diferente de olhar, que muito tem se falado, principalmente no mercado de software, que é a tal do churn rate, que é a taxa de clientes que você fideliza versus quantos clientes saem.
Só tem uma taxa de saída muito alta de clientes, é outra coisa preocupante. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que, embora eu seja um profissional de marketing e todo o meu negócio é orientado para geração de negócios, as empresas elas olham muito para vendas e pouco para fidelização de clientes. Né? As empresas elas estão sempre buscando trazer novos clientes, o que é muito importante, mas elas acabam olhando pouco para a fidelização dos clientes que elas já têm. E aí, assim, tá gerando numa ponta e está perdendo na outra, é como se você estivesse operando com o ralo aberto, né? Então, poxa, tomar medidas para fechar esse ralo é uma das melhores formas de se crescer. Daí imagina o seguinte, eu tenho um processo de geração contínua de leads, minhas taxas de eficiência são boas e eu não estou perdendo cliente na outra ponta. Pronto, essa é a receita para o negócio crescer. Então, essa taxa de fidelização é uma coisa que a gente tem que estar de olho e a gente tem que influenciar. Como? Não é só papel do marketing, é de fazer campanha bonitinha, de mandar brinde para o cliente. Mas daí diz respeito a prestar um bom serviço. Quer dizer, é, é, hoje existe um conceito muito interessante aí que vem sendo cada vez mais aplicado, que é o conceito de Customer Success, que você ter pessoas na sua operação que falam com o teu cliente com o objetivo de identificar se o sucesso do cliente está sendo atingido. O nome é marqueteiro, né, sucesso e tal, mas assim, ao pé da letra, é você ter alguém que se preocupa se o seu cliente está chegando onde ele esperava chegar quando ele te contratou. Não é tão simples, por exemplo, se eu vendo um software, um sistema de gestão para uma pequena empresa, pô, eu vou ligar para o cara que contratou meu software e vou falar, o teu objetivo inicial, quando você contratou o meu software, ele está sendo atingido? Aí o cara vai abrir o coração, vai falar, não, ou ele vai falar que está, ou ele vai falar, não está por isso, isso e isso. E aí aquela pessoa tem a oportunidade de levar para dentro de casa e olhar o que pode ser melhorado para que aquele cliente continue e não vá embora. Bom, dando andamento aí ao webinar, nossa quinta iniciativa se tudo isso que eu falei, que eu acredito que tem um valor importante, que a gente passou aí por áreas como marketing, vendas, pós-vendas, fidelização, enfim, praticamente falamos sobre todo o fluxo que um cliente passa pela tua empresa, é o seguinte, se a sua empresa não tem o know-how dentro de casa, ou não tem braço para fazer, terceiriza, porque é muito importante fazer. Se a tua empresa tem a ambição de crescer, e se a gente vai levar o pé da letra, o que está sendo falado aqui no webinar, que é, pô, eu estou a fim de sair dessa crise maior do que eu entrei nela, eu preciso seguir do que eu falei, que é meio que um feijão com arroz, é uma receita que ela é muito lógica, né? Eu preciso gerar, eu preciso fidelizar se eu quiser que o meu negócio cresça. Se eu não tenho know-how, ou eu não tenho quem vai, eu tenho know-how, mas eu não tenho tempo de implementar, eu preciso buscar quem tenha. E eu preciso começar a fazer, entendeu? Senão eu vou esperar o mercado me engolir. Então a dica final é, se você não tem como fazer isso dentro de casa, chama quem tem. Né? Eu imagino que para a maioria das pequenas empresas é inviável você ter todos os departamentos necessários, quer dizer, ter a área de marketing, ter a área de vendas e ter uma área de pós-vendas ou de customer success e ainda ter grana para investir nos canais de marketing. Poxa, é uma conta que pode ser difícil de fechar para muita gente. Mas dentro dessas áreas que eu falei, existem consultorias especializadas aí que podem ajudar, tanto agregando know-how, como fazendo a implementação e fazendo uma boa administração da verba, enfim. Eu sugiro olhar com carinho para isso. Bom, e aí falando sobre uma solução que a Saiteína lançou no mercado recentemente, e que eu vejo que ela é muito adequada para o momento, embora ela não tenha link com a crise, a gente não lançou por conta da crise, a gente lançou, na verdade, por uma demanda que a gente tem. A Saiteína é uma empresa nova, é uma empresa que atua dentro de um ramo, nós somos especializados em B2B, e a gente tem uma demanda por empresas pequenas que nem sempre toda a consultoria que a gente oferece faz sentido para aquele cara. Pode ser muita coisa, ou pode ser muito caro, ou caro para o momento que aquela empresa está.
né? E aí o que a gente fez? A gente lançou uma alternativa ao nosso serviço, que é o que uma empresa menor precisa fazer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que é o Marketing as a Service. Como eu falei, é um serviço para pequenas empresas. A nossa filosofia aqui é de geração de negócios. Então, assim, é um serviço, uma plataforma que a gente criou para possibilitar que pequenas empresas gerem negócio de forma, em primeiro lugar, acessível, que é dentro do que é a capacidade de investimento de uma pequena empresa. Então, eu posso até abrir, assim, em termos de valores, a gente consegue administrar uma campanha para uma empresa pequena com um valor de R$ 500 por mês, e aí a gente pode chegar junto ao cliente, a um orçamento ideal, mas eu diria que uma empresa pequena com um investimento de em torno de R$ 1.000 por mês já consegue fazer um marketing efetivo de geração constante de leads, alinhado à expectativa dela, enfim, é bem dentro da realidade de uma empresa pequena. Ele é simples, ou seja, a gente entende que uma pequena empresa ela não tem obrigação de entender tecnicamente de marketing para fazer as devidas implementações, para medir, para otimizar. É um mundo que demanda estudo, demanda conhecimento. E então o que a gente fez foi criar um serviço que para o nosso cliente é simples. Ele não precisa dominar as áreas de marketing e vendas para contratar esse serviço, porque a gente vai tocar isso para ele. A gente vai chegar juntos com ele na decisão de que caminho seguir dentro desse serviço e depois a gente vai tocar todo o operacional para que ele fique basicamente focado em atender os leads que serão gerados pela estratégia. E por fim, ele é rápido. Eu falei muitas vezes aqui sobre fazer coisas de curto prazo, sobre focar no que vai trazer retorno rápido, e esse serviço ele é rápido. Rápido em dois sentidos. A implementação dele é muito rápida, a gente consegue implementar e ativar um novo cliente num prazo de uma semana, e o retorno dele é rápido, porque a mídia que a gente escolhe para trabalhar é uma mídia de retorno rápido, é uma mídia que a exposição dela começa a acontecer logo que a gente starta o serviço. Não é uma mídia como eu mencionei lá de blog, que você precisa fazer uma construção durante meses ou até anos para começar a colher frutos, né? Bom, como que esse serviço funciona? Em primeiro lugar, a gente já que a gente está lançando um serviço novo, a gente quis inovar até mesmo no modelo de contratação. Então, diferente de como nós e o mercado pratica um trabalho, por exemplo, dando uma explicação geral, quando um cliente entra na SciTI, né, a gente atende ele com uma consultoria, a gente sempre inicia fazendo um projeto para ele. E esse projeto de estruturação de marketing, ele leva alguns meses e ele demanda um investimento considerável, porque o esforço e o know-how que a gente aplica inicialmente, ele é grande. Esse serviço Marketing as a Service, ele não demanda esse projeto. Ele é um serviço que o cliente ele entra em um formato de assinatura. Então, o cliente ele sinalizou que vai fazer o serviço com a gente operacionaliza a construção dos materiais, né, de campanhas, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais já já. E o cliente ele paga isso em um modelo de assinatura, ele não tem um custo fixo inicial que ele paga por um projeto. Como que isso vai funcionar? Para cada campanha que o cliente escolhe fazer, a gente vai trabalhar uma landing page. Landing page basicamente é um site resumido. Tem gente que confunde um pouco com o conceito de hot site, mas enfim, é um site que pode e deve ser dedicado para uma única oferta da empresa. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que ela vende segurança da informação. Eu vou olhar para dentro desse serviço de segurança da informação e falar, eu quero ofertar para o mercado a solução que eu tenho desse determinado parceiro aqui. Então, eu vou criar uma landing page e vou fazer uma campanha específica. Quer dizer, não é um site institucional, é uma página feita para campanhas de marketing e para geração de leads. Como eu falei, para cada campanha a gente gera uma landing page, o cliente pode começar tranquilamente com uma única campanha, uma única landing page.
Todo o tráfego dessa landing page vai ser gerado via campanhas de Google AdWords. Por que a escolha do Google AdWords? Porque o Google AdWords possibilita que a gente escolha com qual orçamento trabalhar, quais regiões são interessantes para o nosso cliente trabalhar. Então, por exemplo, se aquele cliente ele só vende dentro do município dele, por que a gente vai fazer ações de nível nacional para ele? Se ele tem uma limitação geográfica em atender aquele cliente. Quer dizer, quanto esforço pode ser desperdiçado atingindo clientes de outras regiões do país, sendo que ele não vai poder atender aquele cliente. Então, o Google AdWords nos possibilita selecionar as regiões geográficas que a gente vai atuar. E a gente consegue selecionar muito bem como que a gente vai trazer aquelas pessoas para a landing page. Então, através de keywords que a gente seleciona, e a gente tem muito know-how, eu particularmente trabalho com Google AdWords há muitos anos, a gente tem uma equipe aqui com, imagino que nesse momento, com umas 8 pessoas certificadas em Google AdWords, então a gente tem muito know-how para fazer a coisa bem feita. A gente conversa com muitos clientes que tiveram traumas passados por ter tentado fazer campanha sozinho, quer dizer, existe um certo preconceito no mercado, pô, mas fazer Google AdWords, mas é um canal que quem sabe trabalhar com ele consegue colher bons frutos, e a gente sabe fazer a coisa da maneira certa. E por fim, a gente tem aí um diferencial, que a gente tem um software próprio que consolida as estatísticas das campanhas que a gente toca pelos nossos clientes, e o nosso cliente tem um login e senha ali para ele acompanhar as principais estatísticas da campanha dele, né? Ter de fato um acompanhamento do trabalho e acompanhar os leads que estão chegando. Como um software, essa nossa aplicação ela está em evolução, a gente está trabalhando ela para que a gente consiga trabalhar com o cliente ao ponto de conseguir calcular o retorno do investimento que está sendo feito dele por marketing com base nas vendas que ele está executando. Então, é um serviço que, embora seja simples para o nosso cliente, é um serviço que tem muita sofisticação e muito know-how aplicado por trás. Bom, e aí, de conteúdo que eu tinha para passar é isso. A gente vem chegando ao fim do webinar, o tempo está dentro da expectativa, então eu queria reservar esses 15, 20 minutos finais para tirar as principais dúvidas. Desde já me desculpem se não der tempo de tirar todas as dúvidas que surgirem. Eu vou pedir para a Bárbara me ajudar aí, ela estava consolidando as principais perguntas das pessoas. Aí eu vou abrir o microfone dela e vou pedir que ela me faça as perguntas para que eu possa responder. O Caio perguntou como que ele faz para calcular o retorno do investimento em uma ação de marketing. Tá, beleza. Bom, bacana, vamos lá. Bom, retorno do investimento é um assunto ótimo de falar, é um assunto que eu poderia falar por bastante tempo. Eu vou tentar dar uma pincelada geral, até porque assim, cada iniciativa de marketing e vendas tem o seu desafio de se calcular o retorno do investimento. Por exemplo, iniciativas, investimentos, por exemplo, em mídias offline são bastante difíceis de medir o retorno do investimento, porque, em primeiro lugar, você precisa conseguir rastrear o lead, quer dizer, o fluxo inteiro de um lead. Cada venda que a sua empresa faz, você precisa conseguir rastrear de onde ele veio, enfim, nem todas as mídias possibilitam isso. Mas vamos lá. Tudo que a gente faz de marketing, seja investimentos de dinheiro direto, quer dizer, um dinheiro que eu coloco no Google, seja investimentos que eu pago uma consultoria para escrever pela minha empresa, e até mesmo o tempo que eu aplico, eu empresário, né, aplico no marketing da minha empresa, tudo isso tem um investimento. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber quanto de investimento é aplicado em cada canal. Quer dizer, vamos simplificar. Quanto que eu estou investindo em Google AdWords? Eu pago um X para uma empresa que cuida disso para mim e pago R$1.000 no Google. E aí, bom, depois que eu sei quanto que eu já invisto, eu preciso controlar quanto que aquilo me traz de leads. Então, sei lá, daqueles R$1.000, R$1.500 que eu invisto, eu trago 10 leads. Então, eu estou pagando R$150 no lead. E desses leads, quanto que eu vendo, né? Então, sei lá, fechei desses 15 leads, 10 leads que eu gerei, eu fechei 5 vendas.
E dessas vendas, quanto que eu vendi no final das contas? Quer dizer, eu coloquei R$ 1.500, qual que foi o montante de vendas que eu fiz a partir daqueles R$ 1.500? É lógico, eu fiz um cálculo agora de padaria, mas não é tão simples assim fazer. Mas a lógica é essa. A gente precisa conseguir ter os números, trazer tudo para o campo matemático e monetário, né, conseguir calcular quanto que é aplicado em cada canal e esses canais eles precisam possibilitar que o caminho todo do lead seja rastreado. E a gente precisa considerar que o lead ele entra pelo site, depois ele vai para o CRM, aí o vendedor visita ou não, faz com, enfim, todo o processo ele precisa ser medido para você dizer lá, ter um cálculo aprimorado do ROI. Mas que dentro do que me cabe responder num curto espaço de tempo, é isso. Como eu falei, cada canal e cada tipo de venda tem o seu desafio particular de se medir o ROI. Vamos em frente. O Lucas de Oliveira, da Focus Tecnologia, Vamos lá. ele fez a seguinte pergunta: no caso, o marketing de anúncios do AdWords gera apenas resultados pontuais? E como fica a questão do seu para resultados mais sustentáveis? Pois hoje o CPC do Google está cada dia mais alto. Bom, beleza, vamos lá. É uma pergunta pelo jeito de quem tem aí algum conhecimento de marketing, que entrou numa área mais técnica, mas vamos lá. Como eu falei durante o webinar, existe aí hoje um certo preconceito de quem vai trabalhar com o Google AdWords, porque bem a verdade é o seguinte, o AdWords ele é uma frente de marketing que possibilita que um leigo trabalhe com ela, quer dizer, sabe que não é muito difícil ir lá e criar uma campanha no Google AdWords, colocar dinheiro e começar a trabalhar com ele. Então, essa facilidade gerou uma certa saturação, e essa saturação leva ao que ele comentou aí de é, muitos mercados teriam o CPC, que é o custo por clique, muito alto. Quando a gente vai trabalhar isso sozinho, com pouco conhecimento, o AdWords ele tende sim a ser um desperdício de grana. Falando bem a verdade é essa, é uma mídia perigosa de se trabalhar com pouco conhecimento. Agora, quando você trabalha o AdWords com conhecimento, você consegue contornar esses problemas para identificar mercados menos saturados, identificar keywords de cauda longa, quer dizer, tem uma série de técnicas que podem ser empregadas que fazem com que o AdWords seja uma boa mídia. Quer dizer, ela sendo bem operada, ela tende a ser uma boa mídia. E aí, respondendo, porque foram duas perguntas em uma, respondendo sobre o resultado ser só pontual, como toda mídia que você compra, na verdade você aluga um espaço. Então eu preciso concordar que o AdWords é uma mídia que você trabalha enquanto você está patrocinando. Quando você para de investir, seus anúncios param de aparecer. Os frutos que você colheu dali, quer dizer, os clientes que você fechou a partir daquela mídia, eles não vão embora. Logo você não vai perder o benefício do que você investiu. Mas diferente, por exemplo, de um trabalho de blog que você faz durante anos e constrói um acervo de conteúdos, consegue posicionamentos no Google de forma orgânica e tal, é um trabalho diferente. Então, sim, quando você para de investir, você para de anunciar. E é até por isso que a gente chamou o nosso serviço de marketing as a service, né? Trazendo um pouco para o nosso mundo, porque o cliente ele trabalha em formato de assinatura mesmo, quer dizer, ele não paga por coisas que a gente vai construir para ele vai investir enquanto ele tem interesse em fazer, quer dizer, ele pode ficar por anos fazendo o investimento como serviço, mas é um serviço flexível, que ele pode intensificar, ou ele pode reduzir, ou ele pode até mesmo cancelar quando assim ele desejar. Né? Vamos em frente. A próxima pergunta é do Leandro. Ele perguntou de que forma é desenvolvido o planejamento do resultado de buscas orgânicas, marketing de conteúdo e artigos, por exemplo. Bom, mais uma pergunta que leva bastante tempo para responder, mas vamos lá. O trabalho de busca orgânica é um trabalho que ele envolve diversas variáveis, né? Tem basicamente três pilares, que é a qualidade técnica da tua plataforma, tem uma série de fatores que são bem conhecidos no mercado, que é o uso das meta tags no site, enfim, uma série de recursos técnicos que o teu site tem que ter.
Você tem um segundo pilar, que é o de conteúdo, que eu vou trabalhar um pouco mais esse assunto agora. E tem o terceiro pilar, que é o pilar de links, que são links de sites externos que apontam para o seu, que isso também ajuda na boa indexação. Por quê? Porque o Google entende que se o seu site recebe links de outros, desde que tenha congruência nesse link, né? Ou seja, é um site que é da sua área, aponta link para o seu, ele entende que o teu site é uma autoridade no assunto pelo fato de outros sites estarem referenciando para ele. São esses três pilares. Falando sobre conteúdo, que acho que é o assunto aí, eu imagino que cada um tem, sei lá, meio que seu modus operandi, mas eu só vejo uma forma de trabalhar. O objetivo de busca orgânica, ele é pautado em cima de keywords. Então, a primeira reflexão que você tem que fazer é para quais keywords eu quero aparecer bem posicionado. Aí é lógico que o sujeito que vem de sistema de gestão, ele fala, pô, eu queria estar em primeiro lugar na palavra ERP, mas aí você também tem que ter discernimento para saber que determinadas coisas são quase impossíveis de serem atingidas. Tem que fazer um trabalho, pô, se eu sou um pequeno, sei lá, um software de gestão desenvolvido para pequenas lojas. Pô, beleza, de repente eu vou trabalhar, será que as pessoas não procuram, será que ERP para lojas não é um ERP para pequenos comércios? Enfim, vai ter um brainstorming para fazer um levantamento de keywords e a partir daí você vai ter que fazer um trabalho da otimização técnica do teu site, mas falando de conteúdo, um trabalho de pautas de conteúdos orientadas a essas keywords. Por quê? Porque a gente precisa construir autoridade para o Google entender que você é um perito no assunto ou no assunto gestão para lojas, por exemplo. Então, você vai ter que trabalhar um blog que fala sobre gestão de lojas, onde você vai fomentar conteúdos, discussões com outras pessoas, no intuito de posicionar o teu site. Aí tem que ter algumas técnicas ali, como você vai trabalhar essas keywords no blog, usar algumas linkagens internas e tal, mas basicamente o trabalho é pautado em cima de keywords para posterior produção de conteúdos. E é claro que não vai ser um artigo que você vai fazer que já vai te colocar nas primeiras posições, é um trabalho de construção que cada nicho tem sua dificuldade. É isso, vamos em frente. A próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou como pode ser aplicado as técnicas de growth hacking para a geração de leads. Bom, beleza. Mais uma pergunta técnica. Inclusive, eu fiz um webinar há alguns meses sobre Lean Marketing e eu dei uma breve pincelada sobre Growth Hack. E aí eu até sugiro que quem tiver interesse sobre o assunto procure esse meu webinar. Foi feito em parceria com a Superlógica. Eu não vou conseguir me estender muito no assunto aqui, até porque eu passei algum conteúdo e até nesse webinar eu falei que eu poderia fazer um webinar só sobre Growth Hack. É uma técnica que, se bem utilizada, ela pode gerar frutos, nem todo nicho pode se beneficiar dela. Eu particularmente tenho experiência com alguns projetos de Growth Hack que foram feitos aqui pela Saiteína, que basicamente foi eu vejo duas formas de você trabalhar Growth Hack. Uma é você tentar pegar carona na popularidade de alguém, basicamente é isso. Então tem casos, por exemplo, de empresas que conseguiram uma popularidade momentânea, fazendo o quê? Teve a época daquele Gangnam Style lá, que o cara gravou, enfim, o cara ficou super, aquele oriental ficou super famoso porque ele fez uma música com uma dança curiosa lá. Teve uma empresa que pegou e filmou os funcionários fazendo essa dança. Então os caras jogaram no YouTube e tiveram milhares de views durante várias semanas e tal. E o cara, pô, ganhou uma popularidade. Ele investiu praticamente nada. Ele gravou, sei lá, com o celular da câmera de alguém, botou na internet e aquilo popularizou. Isso é uma forma de growth hack. E você tem outra forma, que é encontrar algum banco de dados do teu segmento, que é lógico, de informações públicas, porque senão você vai ter algum problema com a justiça aí, se você indexar uma série de informações sigilosas, mas de repente canalizar pesquisas que fazem de um determinado banco de dados
sei lá, de repente catalogar os produtos de um determinado nicho dentro do teu site para quando procurarem por aqueles produtos o teu site aparecer no Google e aquilo gerar um tráfego para você. Eu não vou me estender muito porque senão eu vou entrar numa linha de dar uma consultoria, mas é basicamente isso, só uma forma de trazer um tráfego para você que você não teria com custo relativamente baixo, que só demanda técnicas de implementação. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é do Daniel. Ele perguntou qual é o ponto forte que um site deve possuir para atrair clientes. Cara, um ponto forte, eu acho assim, o site ele tem que ter várias características. Se eu tivesse que matar a pau com uma única característica, um único ponto forte, eu diria que o site ele tem que ser conversor. Porque é aquilo que eu falei durante todo o webinar, né? A gente investe grana para trazer tráfego para o site. Se o site ele não converte, toda aquela grana está indo para o ralo, né? Essa é que é a verdade. Então, se o teu site ele não é conversor, refaz o teu site. E o que o site precisa para ser conversor? Ele precisa ser bonito, ele precisa ser tecnologicamente atual, ele precisa ser responsivo, ele precisa ter um bom conteúdo, e para ter um bom conteúdo ele precisa falar a mesma língua do público que acessa, precisa não ter aquele conteúdo robótico, né? Sei lá, a empresa gosta muito de falar de si própria, mas quem lê não acha tão interessante, né? A empresa que fica falando, nós somos nota 10, pô, você precisa contratar o meu serviço, de repente trabalhar testemunhos de clientes, enfim, trabalhar uma coisa mais humanizada, né? A tendência da internet, e as empresas estão entendendo cada vez mais isso, que os sites eles precisam ser mais humanizados, falar um linguajar mais people to people e menos business to business, né? Eu acho que é isso, o site tem que ser conversor. Bora para frente. Então vamos lá. A Larissa perguntou qual que é a diferença de fazer uma campanha voltada para o meu site ou uma campanha nesse conceito de landing page que você falou. Bom, beleza. Vamos lá. Quando a gente fala em site, as empresas elas podem ter está num momento, vários momentos diferentes de um site. Ela pode estar com um site recém-feito, nota 10, com bons conteúdos, ou é aquilo mesmo que a empresa e aquele site está preparado para receber campanhas, ou para receber investidas de marketing, ou aquele site pode não estar preparado para isso. Esse conceito de landing pages traduzido ao pé da letra é página de destino, né? Página pouso. São páginas feitas especificamente para campanhas, onde o objetivo é converter. Né? Então, assim, eu vou fazer uma campanha no Google AdWords que vai levar para uma landing page que fala do serviço que eu quero vender e o objetivo é conversão. Ou eu posso ter outros formatos de landing page também, por exemplo, eu vou mudar completamente o cenário. Eu posso fazer uma campanha no Facebook onde o objetivo é promover um webinar, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, ou não, o objetivo é promover um e-book que eu escrevi, e o objetivo é conversão, quer dizer, eu quero que as pessoas baixem o meu e-book. Não, eu vou colocar o e-book no meu site, ele vai ficar perdido no meio de um monte de outros conteúdos e tal, que a pessoa não vai acessar com tanta facilidade. Pô, a landing page ela é mais assertiva. E a gente, por exemplo, particularmente aqui na SiteIn, a gente recebe clientes que os caras querem fazer campanha mês que vem já, e o site do cara não está legal. E aí, quando a gente fala, poxa, a gente vai precisar passar por uma etapa de projeto de site, isso vai levar 2, 3 meses, o investimento é X. Pô, o cara fala, bom, mas eu queria alguma coisa para começar no mês que vem. Qual que é a alternativa? Bom, a alternativa é deixa o site institucional como está, ele não está preparado para campanhas, se a gente colocar grana nesse site a gente vai perder essa grana. O que a gente vai fazer? Vamos selecionar as ofertas que você quer trabalhar e vamos criar landing pages para ela. E a gente vai direcionar as campanhas onde a gente está investindo dinheiro para essas landing pages e não para o site institucional. Né? Basicamente a diferença é essa. O site ele pode ter várias landing pages dentro dele, né? É uma coisa mais macro. Como ele pode ser algo somente institucional. E as landing pages estão mais voltadas para a campanha, mirando principalmente
eficiência em conversão. Bárbara, bom, eu vou pedir desculpas aí se tem mais perguntas, mas eu estou preocupado com o tempo que a gente já estourou aí. O meu e-mail, para quem quiser, é ricardo@saiteina.com.br. Tem mais informações aí no site da Saiteina, saiteina.com.br. Está aqui no último slide, meu e-mail, meu telefone. Vai ser um prazer continuar esclarecendo dúvidas aí no particular. Eu agradeço a todos pela presença e pelo tempo de vocês. Muito obrigado e um bom fim de tarde para todos aí. Um abraço.